pessoal, tudo em paz? Espero que esteja tudo bem com vocês. Gostaria hoje de estar conversando com vocês acerca de confessar ou confissão, tá bom? Você já se confessou algum dia? Você já sentiu a paz da confissão? Você já parou para pensar o quanto que se confessar pode ser saudável para a sua vida, tanto para a sua vida espiritual como para a saúde do seu corpo? Eu gostaria que você viesse comigo até Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Legal, né? Você já ouviu falar em tagarelice interior? Você já ouviu falar em remoer? Você já ouviu falar em self-talk ou conversas internas da sua mente? Seja lá qual nome você já tenha ouvido. Mas você já parou para observar que muitas vezes certas conversas ou certas emoções, certos pensamentos ficam o tempo todo remoendo dentro de nós e que às vezes essa tagarelice interior altera completamente nossas emoções e automaticamente nos altera profundamente. E que enquanto a gente não abre a boca para falar sobre isso, a gente só tende a piorar no processo de alteração, de ansiedade, no processo de sentimento de culpa. Já parou para perceber isso? Se confessar é algo maravilhoso. Desde sempre a Bíblia já nos orienta nesse sentido. Confessai uns aos outros. Não apenas pelo simples ato do confessar. A confissão tem um propósito muito maior do que esse. Além de melhorar você como ser humano, cura a sua alma e o seu corpo. Não sei se você já parou para perceber, mas muitas vezes o perdão ele traz mais do que um simples alívio espiritual. Ele traz cura, tanto para o espírito como para o corpo. Um dia um paralítico foi colocado diante de Jesus e ao invés de Jesus simplesmente curá-lo, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E ele foi curado. Uma vez, Jesus expulsou um demônio de um enfermo e ao expulsar o demônio daquele enfermo, aquele enfermo foi curado. Existem demônios que nos atormentam, às vezes demônios da nossa própria mente, que trazem sobre nós enfermidades e doenças profundas, doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças espirituais. Muitas vezes, a confissão é a cura. É o melhor remédio que você pode conseguir. Essa confissão não precisa necessariamente ser para um sacerdote, um padre, um pastor, não, ou um ancião da sua igreja. Essa confissão pode ser para um irmão, pode ser para um colega, mas essa confissão necessariamente precisa ser sincera e verdadeira, desprendida de todo tipo de máscara. Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de se confessar com as pessoas, mas dizem ter o hábito de se confessar com Deus dos seus pecados, ou daquilo que de algum modo lhe traz
lhe traz enfermidades espirituais, mas dizem se confessar para Deus. Só que muitas vezes a confissão diretamente a Deus, ela é acompanhada de certas máscaras. Não, eu não me confesso para ninguém, ninguém precisa saber dos meus pecados. Deus sabe. E muitas vezes isso nada mais é do que uma desculpa nossa para não ser sincero no ato da confissão. Nos revestimos de máscaras, nos revestimos do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, para não ser sincero na realidade no ato de se confessar. E nisso nós permanecemos e nos perpetuamos profundamente na doença espiritual, emocional, psicológica e muitas vezes física que há em nós. Quantas pessoas já foram ao médico e depois de fazer uma bateria de exames, ouve do médico que você não tem nada. Mas internamente ela se sente profundamente doente. E muitas vezes essa doença, de fato, ela só recebe a cura com o perdão. Ou com o perdão dado, ou com o perdão recebido. Muitas vezes, com os simples atos da confissão. Você já parou para perceber que muitas vezes pessoas chegam perto de você e começam simplesmente a desabafar a vida? Falam e falam. Dizem que querem o seu conselho. Eu queria que você me aconselhasse. Comece a dizer o que aconteceu. Abrem o coração, tiram as máscaras, se coloca na forma mais sincera possível no ato de se confessar com você. Quando termina, está profundamente aliviado. Parece que recebeu a cura. Vai embora, nem espera pelo seu conselho. E a razão é muito simples. A confissão foi suficiente para aliviar a alma. Gostaria que você parasse um pouco mais para pensar em como a confissão pode ser importante para a sua vida. Em como a confissão pode ser bom para você. Confessar os seus pecados com Deus é essencial para receber de Deus o perdão. O perdão que pode ser capaz de salvar a sua alma. Mas mais do que confessar os pecados para Deus, ou tão importante quanto confessar os pecados para Deus, é confessar para os outros as tagarelices interior que tem dentro de você. Sabe, é aquele funcionário que vai no trabalho e está chateado com o patrão. E que do trabalho até em casa, ele vai sozinho, conversando consigo mesmo numa tagarelice interior infinita, numa briga profunda. Ele briga com o patrão, ele fala mal com o patrão, ele ofende o patrão e no outro dia está lá trabalhando. Todo mundo sabe que ele detesta aquele emprego, menos o patrão. Porque simplesmente, diante do patrão, ele tem as máscaras. É mais importante vestir máscaras para estar no emprego do que tirar as máscaras e se confessar. Muitas vezes, tirar as máscaras trazem frutos muito mais maravilhosos para nós, e quase sempre, do que colocar a máscara com medo. Já parou para perceber isso? São aquelas pessoas que, sem máscara alguma, chegam para o amigo e diz: cara, eu estou muito chateado com você. Chateado demais, você fez isso, isso e isso. A pessoa, poxa, me desculpa, cara, eu jamais imaginei que isso ia te ofender. A confissão para o colega foi suficiente para reatar os laços, curar a enfermidade que tinha se aberto naquele coração. É a esposa que, ao invés de ficar calada, emburrada com o marido, ou vice-versa, prefere fazer a confissão. Meu amor, você não percebeu que eu fiz o meu cabelo? Olha só, eu pintei o cabelo, eu fiz as unhas, você nem viu. Ao invés de ficar na tagarelice interior, ele não me ama, ele não me observa. Ah, mas se fosse a vizinha, ele tinha visto. Ah, mas se fosse fulano, ele tinha notado. Mas eu não.
Ao invés de ficar numa tagarelice que só altera suas emoções e cria enfermidades espirituais e emocionais dentro de você, é mais interessante a confissão. Porque a confissão traz a cura. Mais que isso, traz a reconciliação. Então a palavra de hoje é essa: confessai uns aos outros. Não se conforme apenas com o se confessar a Deus, mas confessai uns aos outros. É a doutrina dos apóstolos. É a doutrina da felicidade. É o ensinamento que é capaz de produzir dentro da nossa alma felicidade profunda. Porque na confissão nós aprendemos a matar o nosso próprio eu. Nós aprendemos na confissão como é possível alcançar cura emocional, espiritual e psicológica. Nós temos isso como resultado da confissão. Então, meu querido, confessai-vos uns aos outros, tá bom? Se confesse. Se confesse com o seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe no trabalho. Se confesse com o seu irmão na igreja, com o pastor. Confessai-vos uns aos outros. E certamente você vai ser muito, muito mais feliz, tá bom? Fica em paz, fica na paz de Deus. Quer assistir mais vídeos? Quer acompanhar nossos vídeos? Se inscreve aqui embaixo, dá o seu like no vídeo para estreitar os nossos relacionamentos, tá bom? Para estreitar a nossa amizade. E ó, fica na paz. Até a próxima.